Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao vereador Raul Herpes, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ok, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, demais presentes nesta noite, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, secretária que nós prestigiam esta noite. Temos o ofício número 4.500, de 2019, que vem do Tribunal de Contas do Estado. Senhor presidente, leva a seu conhecimento que a primeira Câmara desta Corte de Contas, da sessão de 5/2 de 2019, examinando o processo de denúncia 140/19, do ano 2018.4, do exercício de 2018, do Executivo Municipal de Farroupilha, decidiu pela classificação do Poder Legislativo Municipal, nos termos da linha C, das cópias em anexo. Atenciosamente, Sandro Correia Borba, diretor-geral. Tem mais um convite da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e da Participação Legislativa Popular, deputado Elton Weber, convida para a audiência pública que tem como tema problema da infraestrutura e logística das estradas da Serra Gaúcha, na busca de uma solução definitiva acerca das condições precárias que envolvem as rodovias da região. O evento proposto pela deputada Fran Somense ocorrerá dia 1º de julho de 2019, segunda-feira, às 18 horas, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Rua Alfredo Chaves, 1323, bairro Exposição. Solicitamos a confirmação da presença por meio de um endereço eletrônico. Quem assina esse requerimento é o deputado Elton Weber, presidente da comissão. É isso, senhor presidente, o expediente dessa data. Obrigado, vereador. Gostaria de cumprimentar aqui nosso prefeito Cláudio Gonçalves, nosso vice-prefeito Pedro Vali Pedroso, todos os secretários aqui presentes, imprensa, população. E nesse momento também, a pedido do nosso prefeito, eu gostaria de convidá-lo para que viesse compor a nossa mesa, junto com ele o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roque Severin, pudesse comparecer aqui. Pedido feito pelo prefeito, na verdade, demonstra a importância do que irá apresentar, né? E, nesse momento, lhe passo a palavra, Clayton, para que possa explanar sobre o documento que traz essa casa. Se quiser utilizar também a tribuna, fique à vontade. Acho que falo daqui mesmo. Obrigado. Presidente Sandro, a quem saúdo, aos colegas do Executivo Municipal de Farroupilha, ao secretário Roque, a todos os companheiros vereadores desta casa. Nós estamos trazendo nesse momento e pedimos a possibilidade de fazer este alcance aqui no Parlamento local do projeto de lei número 34 de 2019, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de Farroupilha e o Programa Municipal de diversificação da matriz produtiva, né? Diversificar e dar outras providências. Nós estamos encaminhando para a apreciação dos senhores este projeto de lei que tem a finalidade de promover, fomentar o desenvolvimento econômico e social de Farroupilha através da concessão de incentivos e estímulos econômicos a empresas definidas como de inovação tecnológica, ambientalmente sustentáveis ou de caráter estratégico para o município. Entre os incentivos que estamos propondo neste projeto de lei, nós temos para empresas que venham a se estabelecer no município, restituição de uma fração de ICMS que pode chegar a 50% por até 5 anos da fração desta empresa no bolo tributário municipal, dentro do conceito dos 25% que são distribuídos para os municípios do Rio Grande do Sul e dos 0,76% destes
25%, que cabe à Farroupilha, nesta fração, o da empresa que viesse instalar, por até 5 anos. Restituição de IPVA, isenção de IPTU, redução de ITBI, isenção da taxa de licença para localização e exercício de atividades, tanto para a expedição de alvará inicial quanto para a renovação anual, isenção da taxa de licenciamento ambiental, redução da alíquota do ISSQN para empresas já estabelecidas, empresas que já contribuem com o desenvolvimento de Farroupilha, desde que elas se adequem à expansão através da inovação tecnológica, uma expansão ambientalmente sustentável de caráter estratégico para o município, que avancem na sua constituição inicial. Então, estamos propondo nesta lei isenção do IPTU e redução do ITBI. Estamos incluindo nesta lei também as startups, dentro do conceito de variação da planta produtiva, com a chegada do Instituto Zenit, a Farroupilha, que é a presença da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, gostaria de agradecer aqui ao Parlamento de Farroupilha pelo aplauso à dação diária para a instalação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa estratégia importante de desenvolvimento regional que deve alcançar mais de 1 milhão de pessoas no nosso entorno, aplaudindo os 36 municípios da AMESNE, né, dentro desse conceito de expansão da Universidade Federal para a Serra Gaúcha, uma história que dura quase 50 anos, sendo que a universidade já possuía uma área aqui em Farroupilha, mas que não atendia à necessidade de expansão do Instituto Zenit. Então, quero agradecer imensamente a esta casa pelo aplauso a este processo de dação diária. Para as startups, nesse conceito de avanço, isenção de IPTU, redução do ITBI, redução da alíquota do ISSQN, isenção da taxa de licença para localização ou exercício de atividades, tanto para a expedição de alvará inicial quanto para a renovação anual, e isenção da taxa de licenciamento ambiental. O que nós estamos propondo nesta nossa lei, secretário Roque, nada que envolva investimento que já esteja acontecendo no município. Estamos propondo redução e dação de possibilidades financeiras para as empresas de novos equipamentos de desenvolvimento. Ou seja, você não arrecada nenhum centavo de empresas que aqui não estão. Essas empresas não estão aqui. A expansão de quem já está aqui, ela ainda não aconteceu. Então, tudo que estamos propondo é para avanços ou sobre plantas já instaladas, ou sobre novos empreendimentos, ou sobre startups. Mas dinheiro novo. E nesse conceito, enquanto nós esperamos cumprir estes prazos de alcance para permitir que as empresas se tornem mais robustas, ratificando a sua estada em Farroupilha, nós estamos ganhando, como município, emprego e renda, para fazer girar a economia local já estabelecida. Então, isso é importante que se diga. Nós temos, em cima deste processo, e eu peço a atenção dos senhores, eu acho ele importante, o processo que nós começamos a trabalhar ainda em 2013, quando era secretário o Fabiano Piccoli, né, do Desenvolvimento, e hoje nós estamos com o secretário Roque finalizando este assunto, que passa muito pelo nosso planejamento local, e a quem agradecemos o David por diversas mudanças dentro da estrutura, né, de andamento do município. Nós estamos propondo, neste modelo, avanço bastante intenso na planta econômica do município, bastante arrojado. Nós temos hoje alguns empreendimentos por se instalar em Farroupilha e dependem bastante destes alcances, porque nós estamos, e não é segredo, disputando empreendimentos com outras cidades da Serra, com outras cidades do Rio Grande do Sul, com outras cidades do Nordeste brasileiro, que têm alguns avanços estabelecidos há muito tempo. Não estamos propondo tirar nenhum centavo do que se tem. Estamos propondo buscar equipamentos novos que em 5 anos, no máximo, estejam a pleno, mas que até lá garantam emprego e renda para os farroupilenses. Então, eu quero te passar a mão, presidente, o projeto de lei para a sua apreciação e dos colegas vereadores,
e pedimos a esse projeto um aplauso, porque ele é importante para a cidade. Obrigado, Clayton. Obrigado por vir até essa casa. Na verdade, acho que a explicação a respeito das intenções dos projetos são extremamente pertinentes. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de aproveitar, nesse momento, e já te publicamente passar um convite do Parlamento Regional, tá? Um convite endereçado a ti, que o Parlamento Regional, em nome da presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, Patrícia Camassola Tomé, ele te convida. O Parlamento convida para que possa ir ao fórum, tá, do diagnóstico dos hospitais da Serra Gaúcha. Estratégias para zerar a fila de espera por cirurgias de traumatologia. O evento ocorrerá no dia 28 de junho, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Então, te passo pessoalmente esse convite da nossa presidente. Obrigado. Convidamos, então, nesse momento, para fazer parte da mesa, a senhora Silvia Raquel Rezende da Silva, gerente das agências de Correios de Farroupilha, e Lucilene Damer Pilati, que é coordenadora de vendas da Regional Caxias do Sul, para explanar sobre o trabalho prestado pela agência local, por solicitação deste vereador presidente. Então, nesse momento, posso começar com quem? Pode ser você, então. Lucilene, a palavra está contigo, que irá explanar um pouco sobre os trabalhos, então, da agência dos Correios, né? Que eu fiquei extremamente impressionado com os serviços que prestam, na verdade, e muitas pessoas da população não sabem bem quais são esses serviços. Fique à vontade. Eu vou começar, Sandro, te agradecendo e cumprimentando no teu nome, né? Essa casa que nos recebe agora, para a gente é muito importante estar aqui para falar sobre Correios, que, na verdade, nem todos conhecem todos os serviços e produtos que a gente tem para apresentar. E a gente chegou num momento muito feliz com esse pronunciamento do prefeito, né, que ele fala em trazer incentivos para o desenvolvimento de Farroupilha, e aí disputando com cidades da própria Serra e de todo o Brasil. E o Correio é bem isso. Está no DNA da nossa empresa, que é uma empresa pública, justamente levar desenvolvimento para todas as cidades do Brasil. Não existe um município no Brasil que não tenha uma agência de Correios. E agora a gente vai começar apresentando para vocês os serviços e produtos que nós temos aqui em Farroupilha e a importância de se manter uma agência própria do Correio neste município. Quero pedir desculpa para vocês da minha voz também, estou um pouco gripada, mas a gente vai fazer o melhor para apresentar a vocês essa empresa totalmente brasileira e que a gente tem que conservar cada vez mais. Antes de vir para Farroupilha, eu estava em Caxias do Sul, na nossa sede de regional, e nós estávamos no pronunciamento do nosso presidente dos Correios, sim, sobre uma possível privatização. Então, ele me deixou bem claro que era uma demanda do governo, essa questão da privatização. Estão, sim, em estudos para uma possível privatização dos Correios, até para acalmar os funcionários, porque os senhores também sabem que uma privatização ela não ocorre de uma semana para outra, mas sim formaliza-se os estudos. Os Correios já estão recebendo uma equipe do governo e passando informações a respeito disso. Mas, por enquanto, vamos passar informações para vocês do que nós temos no Correio de Farroupilha. O nosso principal filão hoje, o que representa em torno de 65% da receita de Correios, é a parte das encomendas, a parte onde o Correio tem, sim, concorrência. Seguidamente, ouvimos a expressão Correio, uma empresa sem concorrente e que consegue falir. Na verdade, o Correio detém o monopólio apenas da parte das correspondências, a parte de carta, a parte de encomenda, de malote, serviços de marketing, tudo isso é concorrencial e o Correio tem diversos concorrentes. Mas tem mercados para todos, os nossos serviços são específicos também para um nicho. Hoje, o maior transportador parceiro de e-commerces. Então, o que nós temos? Basicamente, duas modalidades de encomenda. O PAC,
é uma encomenda com um preço mais em conta, porém com um prazo de entrega um pouco mais dilatado. E o SEDEX, que é o nosso melhor produto, com uma entrega rápida e com um valor, sim, por causa dessa rapidez, um pouco maior que o PAC. Então, nós temos também a questão da isenção de peso cúbico até 5 quilos para essas duas modalidades de envio. Uma precificação local, que aqui na nossa região apenas Caxias, Farroupilha e Bento Gonçalves contam com valores diferenciados para a região, toda a região metropolitana. Então, é em torno de 31 cidades, que nós temos uns preços bem diferenciados e mais baratos, justamente para incentivar o envio de SEDEX. Então, muitas vezes a gente tem empresas ou pessoas que utilizam o ônibus por ser um transporte mais rápido, mas nós também temos para toda a região metropolitana preços diferenciados de envios. A questão de rastreamento por CPF, o Correio também está se adequando a uma questão de mercado. Então, hoje, para todas as postagens feitas na modalidade à vista, a pessoa entra no site do Correio e consegue localizar o que está sendo enviado para ela através do CPF. Uma questão bem importante para trazer para vocês, que hoje os Correios têm, parcerias, né? Então, hoje a gente trabalha, geralmente, todo mundo quer um desconto, uma vantagem, enfim, para utilizar determinado parceiro. Então, hoje os Correios têm, na verdade, desde março nós tivemos uma alteração e ficou bem interessante a questão de valores, onde o cliente faz uma contratação, pessoa jurídica, faz a contratação diretamente pelo site dos Correios e, através desse site, em torno de 2 dias, ele já tem um contrato com os Correios. E o que esse contrato prevê? Descontos, que é o principal, e uma facilidade para pagamento. Um prazo de pagamento quinzenal, uma vigência de um contrato de 24 meses, não tem um valor mínimo mensal de utilização, que isso era muito questionado até um tempo atrás, nós tínhamos, de regra, até R$1.000, R$2.000. Claro que nós temos ainda esse tipo de contrato com um valor mais em conta ainda do que esse inicial, porém, já é de início uma porta de entrada que nós não tínhamos anteriormente para todos terem acesso a descontos do Correio. Hoje, então, se vocês formalizam um contrato com o Correio, a empresa que faz isso, ela tem em torno de 18% de desconto no PAC e em torno de 15% numa média para o SEDEX, em relação aos valores que são pagos no balcão, na tarifa de balcão, efetuando a postagem aqui na agência central, certo? Então, para nível de Correio, para inicial, sem um valor mínimo, é um valor bem interessante de desconto, certo? Temos também a questão de possibilidade de utilização de logística reversa e também do nosso sistema de pré-postagem gratuitos. A questão ainda para e-commerce, falando muito em desenvolvimento, não tem como a gente não falar das vendas pela internet, que estão em torno de 50% de expansão a cada ano. Então, a cada vez a gente fala de mercado, a gente tem retração, e-commerce de regra não tem. Então, é sempre em expansão, os sites de venda. O Correio é o maior parceiro dos sites, em torno de 90% dos sites utilizam o Correio, justamente pelo Correio chegar em algumas localidades onde os nossos concorrentes muitas vezes não chegam. Então, a gente tem uma vantagem especial para quem tem site de vendas, que além do desconto inicial que eu comentei, de 18% para o PAC e 15% para o SEDEX, ele ainda tem mais 6% de desconto para o SEDEX, daí condicionado a um mínimo mensal de R$2.000 e também desconto no PAC. A questão da mala direta, ela nada mais é do que o serviço de marketing que o Correio entrega. Então, sim, em tempos de mídia digital, onde a gente recebe no mínimo 10 e-mail marketing diariamente, a mala direta ela ainda é muito utilizada porque o cliente pode ler quando ele quer, ela também está dentro da residência, então daqui a pouco a pessoa recebe, não quer ler no primeiro momento, ela não é invasiva, né, como um e-mail, que tu abre e já tem toda a informação, e também ela tem uma eficácia maior na questão de e-mail marketing. Todos vocês recebem, provavelmente leem 1 ou 2 de 10 ou 20 que recebem. A questão da mala direta, recebendo em casa, junto com as correspondências, é dada uma importância diferente, com certeza. E nos Correios, hoje, a gente trabalha em 2 frentes de mala direta. Uma sem endereço e uma com endereço. A mala direta domiciliar ela é entregue por milheiros, sem endereço. Então, se a empresa ou, enfim,
pessoa física quer atingir um determinado público em determinada cidade, determinado bairro, é possível, não tendo o endereço. Quero entregar no centro de Caxias do Sul, abrimos um comércio novo, por exemplo, aqui em Farroupilha, quero fazer uma divulgação em Caxias do Sul e Flores da Cunha, e Bento Gonçalves, no centro. Então, o correio faz essa entrega, não é necessário indicar o endereço. E tem um custo de R$ 222,6 por milheiro, inicial até 20 gramas. E uma questão da mala direta entregue por correio, ele isenta qualquer responsabilidade com o entregador. Então, daqui a pouco, uma empresa contrata um entregador, né, e acontece alguma coisa, a questão trabalhista, o correio tem a responsabilidade total, que é o nosso funcionário, que está devidamente identificado fazendo esse tipo de entrega. E a mala direta básica, que é outra modalidade de mala com endereço, semelhante a uma carta, porém, pelo conteúdo dessa mala direta, ela se torna bem mais barata que a carta. Hoje, uma carta até 20 gramas, ela custa R$ 1,95 para ser entregue em qualquer local do país. E nós temos a mala direta a nível nacional, por exemplo, é 87 centavos. Então, é mais de R$1 mais barato do que uma carta, justamente pelo incentivo ao envio da propaganda, da divulgação. Vou passar para a Silva, então, conversar com vocês mais alguns serviços. Como a Lucilene estava falando, a gente, além das encomendas, nós temos outros serviços e produtos que talvez a grande maioria não conheça. Um desses é a certificação digital, que nós fizemos também no correio, e é como se fosse um cartório virtual. Todo mundo que precisa estar aí nas redes tem que ter essa certeza de com quem está conversando. E aí tem a certificação digital, que nós fizemos aqui no correio, com preços bem interessantes também. Então, nós fizemos todas elas, né? Todas as certificações digitais, tanto de CPF como de CNPJ. Esses são os preços. Tá? É interessante que a gente faz, no mesmo dia, a pessoa consegue fazer a sua certificação digital na hora, ali com nós, ali no correio. A outra questão é a questão da Serasa. Nós somos representantes do Serasa, na verdade, no município. Se a pessoa precisa ficar sabendo sobre o seu CPF, sobre o CPF de um terceiro ou de um CNPJ, o correio faz também. Tá? As pessoas vão nas empresas ou nas lojas fazer alguma compra e quer saber sobre o CPF, a loja não pode dizer aonde ela tem problema por conta de lei, por força de lei. No correio, a pessoa consegue lá verificar o seu CPF e um CPF de terceiro também, ou um CNPJ. Isso aqui é muito novo e aí tinha que trazer para vocês conhecerem, que nós também somos uma empresa de celular. Tá? Nós estamos aí com a telefonia, ela é pré-paga, ela não é pós-paga, mas são os melhores preços que nós temos nessa questão da telefonia, com internet ilimitada, com WhatsApp, tá? E assim, ó, preços que realmente a gente não encontra. Essa questão também do selo, que isso é básico, é o que o correio faz, selo, né? Mas qualquer pessoa pode fazer o seu selo, né? Vai mandar uma correspondência, uma empresa quer usar o seu selo, o correio faz o selo para cada um. Nós fizemos, na verdade, uma homenagem à Farroupilha, né? Que é o selo que pode ser usado, mas para qualquer pessoa. Um aniversário, no casamento, qualquer pessoa pode ter o seu próprio selo. Agora eu vou passar para a Lucilene para falar também sobre exportação. Um outro grande nicho que o correio está inserido é a questão dos envios internacionais, justamente pela quantidade de parcerias que o correio tem atualmente e por fazer parte da União Postal. Na questão da exportação, existe um sistema, e é do governo, chamado Exporta Fácil, criado há mais ou menos uns 20 anos atrás. O Brasil é um dos países que utiliza. Ele facilita a questão da exportação, principalmente para micro e pequenas empresas. Então, só algumas vantagens que a gente trouxe, e todas essas informações elas estão disponíveis na agência de Correios Central, com a Silvia, com a gerente. Também estão disponíveis no site do Correio e a gente sempre fica à disposição para esclarecer mais. Mas na questão da exportação, algumas das vantagens que eu trouxe, que é principalmente não ter a necessidade de um despachante aduaneiro no exterior. Então, hoje, indo no Correio, tem até limite de $50 mil por remessa.
As postagens são cobradas na moeda em real, não são cobradas em dólar, não precisa ser feito de acordo com a tarifação do dia. O Correio tem uma determinada tabela que aumenta uma vez ao ano. Nós também temos a questão desse registro, então, no exterior, que não é necessário o despachante, não tem ônus para o exportador. Também a questão do despachante. E, durante o trânsito, o Correio também auxilia. Tá? Só algumas modalidades, basicamente são 4. Então, o Sedex Mundi, que é para modalidades mais urgentes, e, claro, um custo um pouco mais elevado. Ele tem o rastreamento de ponta a ponta. Então, quem nunca comprou da China, né? Hoje em dia, a encomenda ela sai, ela é postada e ela só aparece quando chega no Brasil. É pago o despacho postal hoje, que custa R$15, que até é uma taxa para desembaraço na questão do correio. E, após isso, a pessoa fica aguardando, não tem um rastreamento no site, em torno de 40 dias úteis, que é o prazo. E deixar também bem claro que não é um prazo necessariamente do Correio, é sim da Receita para nível de fiscalização. Então, depois que essa mercadoria dá entrada no Brasil e essa taxa é paga, ela só aparece novamente quando ela está saindo para entrega na cidade do destinatário. E essa questão do Sedex Mundi e o EMS, eles são mercadorias internacionais enviadas com um rastreamento ponta a ponta. Então, por exemplo, a nível de Brasil, se nós estivéssemos recebendo, ele aparece que ele chegou em São Paulo, de São Paulo foi encaminhado para Porto Alegre, de Porto Alegre encaminhado para Farroupilha, em Farroupilha saiu para entrega. Então, é um rastreamento mais completo de um tipo de mercadoria. E até é interessante para quando vocês forem comprar, verificar, né? Às vezes tem uma urgência maior e temos vários tipos de frete também na questão da entrega. E temos também as mais simples, como o leve internacional, a mercadoria econômica. O que o Correio faz? Que tipos de envio? Principalmente mercadoria para revenda, mercadoria vendida ao consumidor final, amostras e presentes. Esses são os tipos de envios que os Correios fazem para outros países. E aqui algumas vantagens que os Correios têm nessa questão da exportação em relação a alguns concorrentes. Claro, aqui a gente fala de preço sempre de balcão. Então, alguém ia aqui no balcão da agência de Farroupilha, né? E no preço da primeira tarifa dos nossos concorrentes. Claro que, dependendo da empresa, né, ela tem uma vantagem maior, tanto com o Correio, como também tem com outros transportadores. Mas só nas primeiras informações, nós não temos, então, uma taxa adicional para fora de cobertura, que também não cobramos para as mercadorias dentro do país. Um custo de devolução, também não cobramos. Então, caso a mercadoria seja enviada para o exterior, e também funciona para dentro do Brasil da mesma forma, e não seja possível a entrega por questões de endereçamento ou por não localizar o destinatário, ela retorna ao remetente sem custo nenhum. Também temos a questão do peso cúbico internacional, que ele não é cobrado. Taxa de combustível também a gente não cobra, então são algumas das taxas que são cobradas pelos nossos concorrentes, e essa taxa para o registro da exportação, que com os Correios também é gratuito. E nós queríamos agradecer. Vamos ficar abertas às perguntas. E é bem importante nós passarmos essas questões, porque nem todos sabem dos produtos e serviços dos Correios. Ainda temos muitos questionamentos que o Correio é só carta, né? A cartinha. O que vai acontecer agora com o Correio, que ninguém manda mais carta? O Correio está se adequando ao mercado, principalmente nessa questão de parceria com e-commerces e valores diferenciados. E é isso que nós queríamos passar hoje. Obrigado, Silvia. Obrigado, Lucilene. E se algum vereador rapidamente tiver alguma pergunta para ser feita? Vereador David Argenta. Parabéns pela explicação. Realmente de grande valia. Muitos serviços eu não tinha conhecimento que o Correio tinha. E realmente tem prestado um serviço bastante importante para a comunidade de Farroupilha. Mas o meu questionamento ele é relacionado com essa mudança que teve do CEP. O que aconteceu? Farroupilha tinha um CEP único, até poucos dias atrás. E, claro, a cidade avançou, cresceu nos últimos anos, e foi necessário um CEP por rua. O que aconteceu é que, de repente, por um descuido dos Correios, o distrito sede, algumas localidades do distrito sede ficaram sem CEP. Caso de Caravaggio, se não me engano, também de São Marcos, da Busa, as localidades dentro do distrito sede ficaram sem CEP, o que acaba ocasionando um problema bastante grande, né, para essas comunidades.
porque elas não têm, geralmente, nome de rua, e aí ficaram à margem dessa mudança. Então, como sugestão, peço que levem esse pedido para que se considere a possibilidade de retornar para essas localidades um CEP único por localidade. Além das que têm ruas, por exemplo, São Marcos agora tem uma rua denominada que recebeu o CEP, mas as demais não. Então, que se coloque para as demais um número de CEP específico, que facilitaria bastante a vida dos moradores desses locais. No mais, parabéns de novo, realmente o Correio de Farroupilha faz um excelente trabalho, não se vê queixa do Correio aqui de Farroupilha por atraso, realmente é de grande valia o trabalho. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu Silvia? posso? Na verdade, a gente já está trabalhando. Quem chamou isso a nossa atenção foi o pessoal do CDL. Nós estamos falando com o Felipe. Isso. Então, a gente já conseguiu até arrumar o nome de uma rua que estava errado. E a gente vai começar a conversar agora, a partir de quarta-feira, com o representante da Justiça do Rio Grande do Sul, porque tem muitas empresas que também não conseguem registrar a sua empresa justamente por essa questão de CEP e rua. Então, acredito que a gente vai ter um avanço, porque a gente está se envolvendo com relação a isso. Essas pessoas que têm conhecimento e que trabalham, e eu sou sincera em dizer, porque eu realmente desconhecia, mas começamos a conversar. Então, acredito que num curto espaço de tempo a gente vai conseguir resolver todas essas questões realmente do distrito sede, que seriam, para nós, a zona rural de Farroupilha. Obrigado, Silvia. Mais algum vereador? Vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, demais pessoas que nos assistem essa noite, em especial a Sílvia e a... Lucilene. Juscelene? Lucilene. Lucilene. Obrigado pela presença, mas o vereador David levantou o assunto do interior. Nós temos, eu sou da comunidade de São Marcos, e nós temos um CPF de uma rua antiga, uma rua que existe há 40 anos, o CEP, que é Rua João Cordeiro, e a comunidade está recebendo as correspondências por essa rua, pelo endereço da João Cônego Cordeiro. E existe um CEP, e as demais eu acredito que ainda não esteja a rua que foi implantada há pouco tempo, pelas informações que eu tenho, ainda não há o CEP. Lógico que aí eu acho que tem que ser feito um convênio com a prefeitura, a comunidade e Correios para provavelmente colocar nome de ruas para que todo seja contemplado com as correspondências que são da comunidade. Mas nós temos um CEP que é uma antiga rua ainda, que a Mitra diocesana colocou o nome há muitos anos, eu acho que passa dos 50 anos que existe essa rua João Cônego Cordeiro, e nós estamos recebendo por este CEP. A gente realmente, no que nós chamamos de área rural, tem algumas ruas que elas têm, mesmo em Caravaggio, existem algumas ruas que elas já têm CEP. Mas é como o senhor disse, precisamos fazer um trabalho junto com a prefeitura, e já estamos envolvidos nesse trabalho para que a gente, num curto espaço de tempo, consiga resolver. Claro, se não na sua totalidade, um grande número de nomes com falta ou com o nome errado também das ruas por conta do CEP. Agora, sim, o CEP é muito importante. Por quê? Porque, como disse o vereador, Farroupilha cresceu, e a gente precisa cada vez mais estar informatizado, mecanizado, e o CEP, aquele conjunto de números, representa muito para os Correios. Só para concluir, senhor presidente, eu vejo muita dificuldade nos moradores da comunidade quando compram através da internet. Aí o CEP não confere. Aí, então, tem muitas pessoas de outras comunidades que colocam o CEP da comunidade, que é esse que existe. Então, aí fecha o pedido, senão não tem condições, não fazem o pedido dessas compras que é feito pela internet. E a gente mesmo, quando faz compra em casas
de Farroupilha ou de outras cidades, também temos dificuldade se... mora no interior, mas se não tivesse CEP, não fecha e não dá para fazer os pedidos para as suas compras. Isso é bastante interessante, vereador, líder de governo, que façam um trabalho junto com a prefeitura, Correios e comunidade, para que se possa, então, ter o CEP principalmente no miolo da comunidade, onde que há as ruas já, que se coloque o nome das ruas e o verdadeiro CEP para poder facilitar os moradores da comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Beto Maioli. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, eu apenas também para deixar registrado o agradecimento a Silvia e a Lucilene pela presença de fazer seus esclarecimentos sobre os Correios de Farroupilha. Eu, na realidade, também me atrapalho um pouco, porque quando viajo para esse mundo de Deus, o CEP da tua cidade, 95-180-000. Por quê? Porque está gravado dentro no nosso computador muitos e muitos anos. Agora vou ter que, certamente, ele vai junto num papel. Mas eu vou até fazer uma pergunta: se vai um CEP errado e vai pela caixa postal, a correspondência fica na caixa postal, porque eu tenho caixa postal no Correio de Farroupilha, antes que existisse o Correio quase, né? Então, é uma pergunta que eu deixo assim, porque muitas vezes vejo até o CEP errado. Quantas correspondências que certamente vêm com o CEP errado? Por causa de... Todo mundo conhece 95-180-000. Agora que deu essa mudança, que deu certamente um atrapalho para muita gente esclarecer que o CEP tem mudado. É isso aí que eu queria deixar registrado. Obrigado, vereador. Silvia? Na verdade, assim, o CEP... ele é mecanizado. Cada número daquela composição do CEP, ele representa uma indicação de rua dentro do município. Então, se ele chega em Farroupilha, que ele consegue chegar em Farroupilha, quando chega aqui, a gente direciona para a caixa postal, isso é fato. Mas, por exemplo, se ele foi colocado um CEP errado, não dos CEPs de Farroupilha, mas um CEP de uma outra cidade, ela vai para outra cidade. Porque o que acontece aqui? Ela já vem, toda a correspondência, ela já vem totalmente triada para Farroupilha. A gente não tem mais aquele trabalho manual de várias pessoas quando chega aquele monte de carta e começa a... Não, essa é para essa rua, essa é para essa rua, essa é para essa rua, essa é para essa rua. Ela já vem mecanicamente separada de Porto Alegre. Então, se ela chega aqui com o CEP errado dentro do município, dentro daquela faixa de CEP que nós temos, com certeza a gente direciona, os carteiros conhecem. Agora, se ela não vem para Farroupilha, realmente ela vai ser entregue no CEP da cidade que foi colocado. Tanto que, para objetos registrados, quando são postados dentro da agência, de qualquer agência, se ele está com o CEP errado, o sistema nem aceita. Nós somos obrigados a colocar o CEP correto. Agora, quando é um objeto simples, que não tem essa questão do rastreamento, que é só a colocação do selo, realmente ele pode ser enviado para uma outra cidade que tenha aquele CEP, aquela faixa de CEP. Obrigado. Obrigado, Silvia. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Queria parabenizar a Silvia e a Lucilene por visitar essa casa e reforçar que o Correio é uma empresa pública, e é uma empresa pública que dá resultado, que procura alternativas, porque se ficasse dependente só do envio de cartas, teria fechado. Então, é um exemplo da eficiência de uma empresa pública, que é nossa também. Então, eu queria dar os parabéns e que os desafios são cada dia maiores, né? Porque a concorrência ela é com a iniciativa privada. E, para isso, a empresa pública também tem que fazer o serviço de casa na economicidade, na contenção de despesas, para que ela se torne verdadeiramente competitiva com a iniciativa privada. E, vereador Zé Mário, vou reforçar esse pedido, mas o David, que era nosso secretário de Planejamento, comentou que eles já havia um trabalho sendo feito, mas vou levar novamente essa preocupação para a Secretaria de Planejamento, para ter um cuidado bastante intenso nessa questão. E, vereador Beto, anota num papelzinho e todas as noites, antes de dormir, repete o CEP. Em 2 semanas vai gravar ele. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, a imprensa que está aqui conosco, as demais pessoas e também os funcionários da casa. Primeiro, cumprimentar a Silvia, também a Lucilene. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu imagino que tudo isso, o David seria a pessoa que poderia até, mas já que nós estamos aqui falando, o sentido da pergunta é, na verdade, de que forma, quem sabe, a Câmara de Vereadores, tornando isso uma lei, que no momento que alguém entrasse com um pedido de construção, endereçasse aonde será essa construção, como vem denominado já o número a ser dado àquele imóvel, enfim, daquela rua, já fosse obrigatoriedade de ser informado o CEP que aquela rua irá conter como referência também. Porque eu acho que é um dos meios de que, no início de qualquer ação daqui para frente, seja na construção ou solicitação, a própria prefeitura assessore o proprietário, bem como os Correios, para que essa informação chegue para nós já bem prévia, antecipando o que ocorre hoje, como foi solicitado, e a gente que tem algum acesso a tratamento com o público, eu quero lhe dizer de que realmente hoje 90% aproximadamente não sabe o CEP atual da sua rua. Então, um meio de se colocar é o 95 180 000. E aí, eu não sei como o Correio interpreta isso e que tipo de transtorno pode causar ao Correio, sendo colocado o CEP único que tinha antigamente. Então, fica essa sugestão, até que vocês nos assessorem dessas informações, para que a Câmara de Vereadores seja parceira de vocês, facilitando, inclusive, solicitando ao Executivo alguma coisa que se torne obrigação, mas facilitação aí para o futuro. E, mais uma vez, obrigado pela explanação e tudo que trouxeram de informações até agora aqui para nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Bom, então eu queria rapidamente agradecer a presença e a explanação aqui da Silvia Raquel Rezende da Silva, gerente das agências do Correios aqui de Farroupilha, e também a Lucilene Danner Pilati, que é coordenadora de vendas da região de Caxias do Sul, e dizer que essa uma das funções, e o que me fez fazer esse convite foi o fato de que, quando a Silvia estava aqui oferecendo os produtos, eu achei interessante os produtos e não sabia que tinham esses produtos, que o Correio tinha esses produtos. E mais um fator que me fez convidá-la a vir nessa casa, e trouxeste agora a Lucilene, foi o fato do teu interesse mesmo em divulgar. A Silvia estava extremamente interessada em querer divulgar o que os Correios têm para oferecer. Então, eu achei pertinente, muito pertinente que viesse essa casa. E agora, no final, a gente conseguiu ainda uma demanda para vocês, né? E nosso líder, o secretário David aí, que está vinculado a essa questão, vão com certeza nos ajudar. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pela explanação que fizeram aqui nessa casa. Muito obrigada. Obrigada.